Olá, quarto ano, vamos para a nossa aula de ciências. O conteúdo de hoje é os animais do passado. Esse conteúdo ele começa na página 60, tem texto na 61 e na 62. E em seguida são as atividades, tá bom? Vamos começar a leitura. Animais do passado. Analise a cena e depois converse com seus colegas sobre os questionamentos propostos. É possível que alguns animais mostrados na cena possam desaparecer um dia? E aí, o que você acha? Você acha que eles podem desaparecer? Como você acha que eram os animais que habitavam a Terra em um passado bem distante? Vocês acham que esses animais que habitavam a Terra antigamente, no passado muito, muito distante, eles eram exatamente iguais aos animais atuais? Acredita-se que a vida tenha surgido na Terra há mais de 3 bilhões de anos, com seres microscópicos. E ao longo do tempo, os seres vivos foram evoluindo e sofrendo modificações em suas estruturas, dando origem a novas espécies. Da mesma forma que novos animais surgiram, outros foram sendo extintos do planeta, como os dinossauros, por exemplo. Então, todos acreditam que há pelo menos 3 bilhões de anos a Terra tenha surgido. Com o passar do tempo, houve a evolução dos seres vivos. Só que da mesma forma que houve a evolução dos seres vivos, alguns animais simplesmente foram extintos, ou seja, eles não existem mais, sumiram, acabaram, porque eles não existem mais. Como, por exemplo, os dinossauros, né? Os dinossauros eles já existiram, porém eles foram extintos e não existem mais. Os dinossauros eles habitavam a Terra há milhões de anos. E o motivo pelo qual esses répteis gigantes sumiram até hoje é desconhecido. A teoria mais aceita é de que uma série de catástrofes naturais, como erupções vulcânicas, chuvas ácidas e aumento da temperatura, mais a colisão de um asteroide com o planeta, tenham levado os dinossauros à extinção. Então, o motivo pelo qual os dinossauros eles deixaram de existir ainda é desconhecido, tá? Mas muitos acreditam, pelos estudos que tiveram, que teve uma série de catástrofes naturais, ou seja, vulcões que entraram em erupção, chuvas ácidas, asteroide que caiu na Terra e acabou explodindo e terminando com todas as espécies. Devido à mudança na dinâmica da vida, os animais que existem atualmente são bem diferentes dos que habitaram a Terra nas eras passadas. Observe, representação de como era a vida no ambiente aquático há mais de 400 milhões de anos atrás. Então, os animais eles sofreram mudanças, eles se adaptaram à nova rotina, ao novo ambiente. Então, esse exemplo aqui seria um exemplo. Esse exemplo aqui seria um exemplo de animais que viveram há mais de 400 anos, milhões de anos atrás, tá? Como são descobertas as informações sobre os animais extintos? Por meio dos fósseis, que são restos ou vestígios de seres que ficaram preservados em materiais como rochas, gelo ou em resina produzida por vegetais. Por meio de registros marcados nas rochas, é possível descobrir o peso, o tamanho, os hábitos alimentares, e até a maneira como o animal se locomovia, possibilitando uma investigação sobre vários seres que habitaram o nosso planeta. Aqui nós temos os fósseis de uma libélula. Como que acontece essa questão da descoberta, né? Esses animais que já existiram, eles deixam os fósseis, né? Que esses fósseis podem ser encontrados no gelo, podem ser encontrados na resina, nas rochas, deixam marcas, vamos colocar assim. E a partir dali são estudadas a vida, a estrutura daquele animal, tá? Nesse exemplo aqui, nós temos um fóssil de uma libélula. Olha lá, fóssil de libélula encontrado na Chapada do Araripe, no estado do Ceará. Estima-se que esse inseto tenha vivido aproximadamente 100 milhões de anos atrás. Então, tem uma chapada, né, lá no Ceará, e foi encontrado esse fóssil, essa marca, né, dessa libélula.
Só que esse animal ele viveu há cerca de 100 milhões de anos atrás. Muitos fósseis de animais são encontrados em uma espécie de resina, o âmbar, produzidas por árvores que viveram há milhões de anos. Esses animais ficavam grudados na resina, que com o passar do tempo endureciam e preservavam-os. Além das partes dos organismos, também podem ficar preservados vestígios de um ser vivo, como pegadas, cascas de ovos e até excrementos, ou seja, ou até mesmo fezes. Esse desenho enorme, esse pé enorme que está aqui, é uma pegada de dinossauro que foi encontrada lá na Tailândia. E como se forma um fóssil? Quando um ser vivo morre, normalmente seu corpo entra em processo de decomposição e começa a se desintegrar. Porém, em alguns casos, devido às condições do ambiente, o processo de decomposição é interrompido e partes do corpo do ser vivo ficam preservadas. Observe como ocorre esse processo na representação a seguir. Então, é natural que todo ser vivo, depois que ele morre, ele entre em decomposição. Mas dependendo do local onde aquele ser vivo faleceu, onde aquele ser vivo morreu, essa decomposição ela é interrompida, ela para de acontecer. E aquele corpo, vira um fóssil, vira algo que fica preservado. O animal morto pode ser rapidamente soterrado por sedimentos e passaram por um processo lento de decomposição. Então o animal morreu e rapidinho ele foi enterrado, soterrado por sedimentos, e o que pode atrasar o processo, interromper, lentidão no processo de decomposição. Com o passar do tempo, a camada de sedimentos começa a cobrir cada vez mais, cada vez mais temos mais e mais sedimentos em cima desse animal. Suas partes moles, como os músculos e a pele, dificilmente são preservados devido à facilidade de se decompor. Apesar de ter uma lentidão na decomposição daquele fóssil, daquele corpo, a pele e os músculos eles não costumam ser preservados porque são partes moles. E essas partes moles elas entram facilmente em decomposição. O sedimento ao redor dos restos do animal vai se solidificando, ou seja, endurecendo, virando pedra, e transformando-se em rochas. E à medida que as partes duras do seu corpo se decompõem, vão sendo substituídas por minerais de rocha, que se infiltram nos espaços vazios. Então vai se decompondo e aquelas rochas vão entrando nos buraquinhos e vão ocupando aqueles espaços. O processo de fossilização pode acontecer também em outros seres vivos, como bactérias e os vegetais. Então nós vemos aqui como acontece, como aquele corpo, como se forma o fóssil, tá? E também vale ressaltar que o processo de fossilização ele não acontece somente em animais, Ele também acontece em vegetais, como em bactérias também, tá? Agora você vai realizar as atividades propostas, que são somente do livro, tá? E em qualquer dúvida você vai entrar em contato comigo. Super beijo.